eu gostaria de convidar a atenção de todos vocês para nós abrirmos juntos a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, ele fica depois do livro do profeta Sofonias. Zacarias, capítulo de número 13, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 6. Livro do profeta Zacarias, 13, de 1 a 6. Eu quero convidar a atenção de todos, porque eu sei que hoje à noite Deus vai falar aos corações através da sua palavra. Quantos de vocês creem que Deus ainda fala hoje em dia? Quantos de vocês querem ouvir a voz de Deus hoje em dia? Quantos de vocês creem que Deus fala através da sua palavra? Amém? Então, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 13, dos versículos 1 ao versículo de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia todo profeta se envergonhará da sua visão profética, não usará o manto de profeta, feito de pele, para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te pedir que hoje à noite, enquanto estivermos falando esta mensagem, que ela não seja uma mensagem provocativa, mas que ela seja uma mensagem terapêutica, curadora. Que ela seja hoje, ó Deus, uma mensagem que traga cura para a alma daquele que passou por igreja, que passou por movimento religioso e foi abusado, foi usado por líderes inescrupulosos. Eu quero te pedir hoje que o bálsamo de Deus, o bálsamo de Gileade, seja derramado nas almas e nas vidas do teu povo, para que eles sejam curados no nome de Jesus. Que a tua glória e o teu poder estejam sendo manifestos hoje à noite, aqui neste lugar, e em todos que nos acompanham através da mensagem que está sendo gravada agora. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Houve um tempo em Israel que a decadência religiosa foi tão profunda, tão difícil, que Deus disse que Ele não iria mais permitir que o profeta profetizasse. Os riscos eram altos demais. O perigo do profeta ao profetizar, trazer mentira, se tornou tão grande, tão grave, que Deus disse que Ele iria proibir que o profeta profetizasse. Queridos, nós estamos no Brasil de hoje diante de uma crise ética tremenda, principalmente nas igrejas evangélicas. Quase todos os dias nós somos confrontados com horrores, com uma decadência moral e ética nas igrejas evangélicas de tal monta que é perigoso, tornou-se uma ameaça, tornou-se um risco,
Ouvi hoje o que é proferido do púlpito das igrejas evangélicas. Cada dia mais pessoas estão sendo feridas, abusadas em igrejas evangélicas por líderes inescrupulosos. Homens que abusam da autoridade espiritual que têm para manipular, para enganar, para usar as pessoas para o seu bel prazer. E o contingente de homens e mulheres feridos com feridas religiosas é muito alto. Há uma perplexidade no ar. De repente, um não crê mais no outro. E de repente, até a pregação do Evangelho está sendo colocada debaixo de suspeita. Será que eu posso confiar neste homem? Será que eu posso confiar nesta pregação? É o que se ouve hoje repetidas vezes nas igrejas evangélicas. Portanto, eu quero falar a você hoje à noite que por algum motivo pode ter sido ferido com feridas religiosas. Eu preciso ser hoje um instrumento de Deus para a cura das feridas religiosas que alguém ou alguma instituição podem ter provocado no seu coração. Mas antes de eu falar da cura das feridas religiosas, permita-me, meu irmão, minha amiga, minha irmã, falar a você hoje à noite como que nós podemos detectar, como que nós podemos perceber quais as igrejas, as instituições, os líderes, pastores, missionários, evangelistas, apóstolos, bispos, que abusam das pessoas e que provocam feridas religiosas. Eu coloquei hoje à noite aqui 10 itens, para que nós possamos, através desses 10 itens, identificar quais são as características de igrejas que ferem, ou que magoam, ou que provocam desilusão em homens e em mulheres. Quais são as características dessas igrejas? Primeiro, são igrejas marcadas pelo autoritarismo. São igrejas cuja bandeira é o autoritarismo. O que eu quero dizer com autoritarismo? É quando o líder assume uma posição inquestionável. É quando o líder e a sua palavra não podem ser questionadas em hipótese alguma. Igrejas em que a liderança está acima do bem e do mal, e que não pode ser questionada, que ninguém pode dizer, espere, eu preciso entender, porque toda pergunta é colocada como uma ameaça. Essas igrejas têm um potencial de ferir. Então preste muita atenção, meu amigo, no líder que valoriza demais o título. Lideranças que não aceitam ser tratadas senão por um título, e que gostam de exaltar o título, seja ele qual for, reverendo, pastor, apóstolo, bispo, missionário, e ele põe uma ênfase tremenda neste título, como se o título fosse um carimbo que autenticasse uma autoridade espiritual acima dos demais seres humanos. Este líder tem todo o potencial de ferir e de abusar as pessoas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo não valorizou títulos. Quando as pessoas queriam dar a ele um título, por exemplo, rabi, mestre, ou bom mestre, Jesus
não dava valor a isso. Jesus desdenhava os títulos. Ele dizia: olha, ninguém é bom se não Deus. A ninguém chameis de mestre. Ele não gostava de títulos. Jesus era um homem que não valorizava esse tipo de coisa. Porque apóstolo, mestre, pastor é função, não é título. É função na obra de Deus, não é título. Então tenha muito cuidado com homens que gostam de se posicionar e de se alavancar pelos títulos que ele muitas vezes se dá a si mesmo. Essas igrejas tendem a ser igrejas totalitárias, igrejas que esmagam, igrejas que acabam ferindo as pessoas. São lideranças em que o líder tem uma aura de reverência tal ao redor dele, que ninguém pode nem chegar perto. Ele não carrega a própria bolsa, ele não abre a porta, ele não deixa ninguém chegar perto dele, ele chega no culto depois que os outros chegaram. Eu já estive numa igreja em que o líder só entrava na igreja depois que o louvor tinha começado, e depois que ele entrava, o presbítero chegava e dizia assim: vamos receber agora o homem de Deus. E aí ele entrava pelo corredor, todo mundo batendo palma. Esse tipo de narcisismo, de vontade de aparecer, não tem nada a ver com o Espírito de Jesus de Nazaré. E essas lideranças vão acabar pisando, magoando as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Em segundo lugar, igrejas que ferem são igrejas exclusivistas. O que são igrejas exclusivistas? Igrejas exclusivistas são aquelas que se entendem como as únicas, as melhores. A última revelação de Deus está conosco. Duvide muito de todo movimento que se diz a última revelação de Deus. Por quê? Porque a revelação de Deus não é exclusiva de ninguém. Nenhuma instituição tem exclusividade da revelação de Deus. Nenhum pastor é o eleito da última hora. Nenhum profeta de Deus é exclusivo do Senhor. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, certa vez, havia um grupo que estava profetizando. E aí a palavra de Deus diz assim: oxalá chegue o dia em que todo o povo vai profetizar. E no capítulo 2 do profeta Joel tem uma promessa, que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E aí são jovens, velhos, é todo mundo que agora é o eleito e ungido de Deus no Novo Testamento. Então presta atenção à liderança que se coloca como exclusiva, como igreja exclusiva. Não existe uma igreja exclusiva, nem batista, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus e nem Betesda. Deus derrama da sua multiforme graça em todo o corpo de Cristo e em todas as expressões onde a palavra de Deus está sendo legitimamente pregada. Em todas essas expressões da fé, ali está o Espírito de Deus sendo derramado. Não importa se ele louva diferente de mim, se ele tem um hábito diferente do meu, se ele não se comporta como eu gostaria que ele se comportasse. Jesus disse: não atrapalha, porque quem não é contra nós é por nós. Então vamos deixar, porque Deus também está operando ali. Terceiro, igrejas que valorizam muito as experiências subjetivas. Igrejas que valorizam muito as experiências subjetivas. Aquela experiência que não dá para explicar. Igrejas que têm uma revelação que não dá para a gente conversar sobre ela. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eu há algum tempo fui convidado para pregar num congresso. E aí os líderes do congresso me boicotaram, censuraram o meu nome e disseram que eu não era mais bem-vindo para pregar nesse congresso. Eu fiquei chateado
Porque a pessoa que me convidou não teve a coragem de desconvidar. Deixou que a boataria corresse para eu telefonar. Eu telefonei e disse: olha, eu estou sabendo que o meu nome foi cortado do Congresso, eu queria saber por quê. Aí a pessoa disse: mas eu não sei explicar, eu queria inclusive que a gente sentasse para conversar, para a gente poder resolver. Eu digo: tá bom, vamos conversar. Sentei, eu e esse líder, e aí eu perguntei: por que foi que meu nome foi cortado do Congresso? Ele disse: Ricardo, o seu nome foi pregado para o Congresso porque o grupo lá entendeu que você não tem, e você não está participando desta nova unção. Eu disse: nova unção? O que é nova unção? Porque eu disse para ele: eu já fui católico, apostólico romano. Um dia me explicaram a Bíblia de um jeito que eu entendi a explicação e tive a grandeza, tive a hombridade de dizer à Igreja Católica que eu não ia mais participar da Igreja Católica, que eu ia ser protestante. Fui para uma igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, um dia, uma pessoa chegou para mim e me explicou sobre a bênção do batismo com o Espírito Santo. Eu li, entendi, tive a grandeza de não mais participar daquela igreja que não queria pessoas ali batizadas com o Espírito Santo. Agora você está me dizendo que existe uma outra coisa chamada de nova unção. E eu quero que, assim como me explicaram uma coisa, explicaram outra, me explique o que é nova unção, porque aí eu vou dizer para você se eu tenho ou não tenho, se quero ou se não quero. Aí ele disse: olha, nova unção eu digo: explica, é assim, essa coisa nova. Eu digo: nova o quê? Essa coisa, esse movimento, essa unção. Eu digo: mas qual? E ele não sabia me explicar. Então, igrejas que têm uma experiência que ninguém sabe explicar o que é, por que é, como é, e que só os, entre aspas, iniciados é que têm e sabem, isso foi uma heresia do primeiro século chamada de gnosticismo, que é uma revelação que não passa pela mente. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que o nosso culto também é racional, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Explica para mim, que eu preciso entender. Igrejas que não sabem explicar e só dizem assim: é porque você não tem a unção, é porque você não tem a visão, você precisa ter a visão. E aí você diz: explica para mim o que é, porque eu quero ter ou não quero ter, eu preciso saber para saber se eu quero ou se eu não quero. Quarto, quais são as igrejas que têm a tendência de magoar, de ferir? São igrejas que fazem promessas irreais. Promessas irreais. Eu acho que muitas pessoas são feridas na igreja sem saberem. Porque eles vão à igreja e ouvem promessas irreais, do tipo: todas as pessoas aqui presentes neste culto hoje à noite vão sair daqui com cura divina. Todo mundo aqui vai sair próspero. Todo mundo aqui vai sair. E vai fazendo promessa atrás de promessa, e ele não respeita, ele não tem a grandeza de entender que naquele auditório pode ter o pai ou a mãe de uma criança com uma síndrome de Down, com uma paralisia cerebral, pode ter uma pessoa que foi amputada da perna, pode ter um anão, pode ter uma pessoa que sofre, talvez porque tenha perdido os 2 rins e está fazendo hemodiálise. E o pastor faz promessas irreais,
e depois ele dá as costas e vai para casa, vai comer a pizza no restaurante que ele vai depois com os amigos, e deixa essas pessoas que eu acabei de mencionar entregues à sua própria sorte. E se você for falar, aí a pessoa diz assim, ou esses que ferem dizem assim: ah, meu irmão, eu só falo o que está na Bíblia, e a Bíblia diz que todo mundo vai ser curado. Se não fosse, arranje com Deus. Isso é irresponsabilidade. Isso é tripudiar a boa vontade e a dor das pessoas que se achegam a nós em busca de uma palavra de esperança. Tome muito cuidado com igrejas que fazem promessas irreais, porque eu conheço muitas pessoas que estão padecendo nas filas das agências de emprego. Conheço muitas mulheres que estão amarguradas com a igreja, porque foi feita a elas promessa de casamento, foi feita a essas pessoas promessas de emprego, promessas de casa própria, e o pastor que faz a promessa tem sempre a desculpa: ah, meu irmão, é porque você não tem fé. Ah, meu irmão, é porque você não sabe reivindicar a palavra, ou porque você não trouxe a oferta, ou porque você não fez a corrente da oração certinha. Sempre tem uma desculpa para ele, e as pessoas vão se magoando e se ferindo por causa dessas promessas irreais. Quinto, igrejas que criam um clima de constante guerra com o mundo. Quais são as igrejas que ferem? Igrejas que criam entre os cristãos um constante clima de guerra com o mundo. E essas igrejas que criam um clima de guerra é assim: fazem com que as pessoas crentes vejam as pessoas do mundo como inimigos da fé. As pessoas do mundo não são nossos inimigos. Seu vizinho não é seu inimigo. O rapaz que trabalha com você e que fala palavrão não é seu inimigo. Porque a Bíblia diz, em João 3,16, Deus amou quem? O mundo. Deus ama. E aí os pastores que criam um clima de guerra com o mundo, como é que eles ferem? Por que eles ferem? Porque aí você acaba olhando para a sua família como inimigo. Por exemplo, eu conheci um rapaz numa igreja evangélica que foi disciplinado porque foi para a festa do batizado do sobrinho. Olha o que aconteceu. Ele tinha um sobrinho que era de uma família, a família era católica. O menino foi batizado. Comumente no Brasil se dá uma festa, e ele foi para a festa. E aí a igreja: mas como que você foi uma festa de batizado? Você não é crente? Ah, mas era meu sobrinho. Mas você tem que romper com a sua família. Olha que coisa horrorosa. Porque você passa a ver o outro como um inimigo. Aí eu gosto sempre de lembrar essas pessoas que Jesus foi uma festa de casamento e a gente nem sabe de quem era. E que Jesus comeu na casa de fariseu. E Jesus foi para a casa de gente rica. E Jesus comia na casa de pecadores. E Jesus ia para a casa de pessoas que bebiam. Tanto que deram a ele o apelido de amigo dos pecadores. Belo, lindo apelido. Achavam que estavam manchando a reputação de Jesus. E para mim é um dos nomes mais lindos de Jesus na Bíblia. Amigo dos pecadores, aleluia. Então quando
Quando você olha para o outro como inimigo, como o mundo seu inimigo, o próximo, que a Bíblia Sagrada diz, que é o segundo mandamento, amar a Deus e amar o próximo, fica invalidado na Bíblia. Porque o próximo não pode ser meu amigo, não pode ser objeto do meu amor, ele é objeto da minha rejeição. Igrejas que criam um clima de constante guerra com o mundo, são igrejas que acabam ferindo, porque vai desestruturar a família, vai tirar você da sua família, vai tirar você dos laços com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu avô. Sexto, quais são igrejas que ferem? Igrejas de portas fechadas. Igrejas que têm práticas que são secretas. Nós vamos ter uma reunião hoje à noite, meu irmão, mas você não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar? Você ainda não tem maturidade. Só o nosso grupo. Esse tipo de frase ou dá, ou acontece, de provocar vaidade e soberba espiritual, ou gera promiscuidade. Não se enganem, existem grupos que se reúnem em igrejas secretos. Inclusive uma das igrejas do Apocalipse foi denunciada por isso, que tinha uma profetisa lá no meio dessa igreja do Apocalipse, que estava gerando promiscuidade, pecados sexuais em nome de Deus. Esses grupos exclusivos são perigosos. Jesus chamou os seus discípulos e disse o seguinte: tudo o que vocês fizerem às escondidas tem que ser também anunciado de cima do telhado. Não há nada que aconteça na igreja que seja debaixo de mesa, de porta trancada, por trás de cortinas. Tudo é às claras. Se houver alguma prática nossa que não possa ser anunciada de cima dos telhados, essa prática está errada. Nós somos o povo das portas abertas, do coração escancarado, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos luz, e luz não se esconde debaixo de cama, tem que ser colocado no lugar mais alto da casa, no velador, para que toda a cidade veja. Sétimo, igrejas que têm uma ênfase exagerada no diabo, no ocultismo. Essas igrejas que têm uma ênfase exagerada no diabo, no ocultismo. Toda oração tem que ter uma ordem para o diabo. Inventaram uma oração no Brasil que eu não sei, mas eu não concordo, eu acho horrível. Senhor, meu Deus e meu Pai, Satanás, Senhor, Satanás, e mistura Deus com o diabo na oração, e de repente você não sabe mais se está falando com Deus, se está falando com o diabo. E tem hora que eu digo assim: irmão, com quem que você falou agora? Uma ênfase no diabo. O diabo agora tem microfone, o diabo é entrevistado, o diabo é doutrina. O que você acha disso? E o diabo disse: eu acho assim. Aí a pessoa diz: olha aqui o que ele está dizendo. E aí uma pessoa um dia desse falou para mim: olha, tem um bruxo que está dando testemunho e que vai contar as coisas secretas do ocultismo, da feitiçaria. Eu digo: eu não quero. Não quero o testemunho desse bruxo. Por
Por quê? Porque não me interessa o que acontece no mundo da feitiçaria e da bruxaria. Me interessa o que acontece no reino de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos deste reino, que é o reino da luz, que é o reino da bondade, do que é digno, do que é nobre, do que é de boa fama. E por que aqui o diabo, tendo essa ênfase, pode produzir ferida na alma das pessoas? Porque quando o diabo tem muita ênfase demais, fica muito fácil a gente jogar tudo nas costas dele. Joga tudo nos ombros do diabo. A mentira, foi o diabo que me fez mentir. O roubo, foi o diabo que me fez roubar. Você vai exortar uma pessoa, sai, Satanás. Você não pode mais nem exortar ninguém. Sai, Satanás. A pessoa foi um desses dias aí comparecer diante de um juiz, porque tinha feito uma coisa errada. E o juiz, lá para lavrar a sentença, e a pessoa está amarrada, Satanás, está amarrado. E a Bíblia Sagrada diz que as autoridades foram constituídas por Deus para preservar a justiça e punir o mal. E aí fica fácil você ferir o outro e colocar a culpa no diabo. Então essas igrejas que têm uma ênfase exagerada no diabo são igrejas que facilmente produzem feridas religiosas. Oitavo, igrejas onde a instituição é maior do que as pessoas. Quando a instituição, o nome, é maior do que a pessoa. Quando nós não valorizamos gente, mas valorizamos a denominação, o título, a organização religiosa, e as pessoas são tratadas como peões, são tratados como massa de manobra, como curral eleitoral, são tratadas como fonte de dízimo. Eu tenho um amigo pastor que estava numa reunião, e um líder religioso deste país disse na reunião a seguinte frase: olha, na minha igreja, quando a gente vai levantar a oferta, a gente arranca dos crentes tudo que eles têm, porque no dia que foi embora a gente não sente nem saudade. Isso é abuso religioso, isso é ferida religiosa, isso é tratar a igreja que Jesus deu seu sangue por ela como uma fonte de riqueza para si. Esses são os mercadejadores da palavra de Deus. Esses são os lobos vestidos de pastor, que estão no nosso meio e que querem destruir, contanto que eles estejam sendo exaltados. Nenhuma igreja, nenhuma instituição vale mais do que as pessoas, porque Jesus não morreu por instituição nenhuma, Jesus não morreu por nenhuma denominação, Jesus morreu pela sua alma, Jesus morreu pelo seu coração. Você que está me assistindo agora por esse DVD, você que está me ouvindo aqui nessa igreja, Jesus ama você, Ele não ama essas paredes, Ele não ama o nome que está na porta dessa igreja, Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele ama a sua família, Ele ama os seus netos, Ele ama os seus filhos, e Ele ama e tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Nono, quais são as igrejas que ferem? São igrejas quando no culto gasta-se mais tempo com testemunhos do que com a palavra de Deus. São igrejas montadas em cima de testemunho. Igrejas que gastam tempo do culto contando experiências. Quando o pastor
acredita que as pessoas vão se converter pelo milagre. Creiam, milagre não produz fé. Aliás, eu vou dizer uma frase aqui, que eu não tenho medo de dizê-la em público. Quanto mais milagres acontecerem, menos fé as pessoas têm. Então deixa eu reforçar o conceito. O crescimento do milagre proporcionalmente, numa razão direta, enruga a fé. Por quê? Porque banaliza, torna-se corriqueiro, vira lugar comum, vira o testemunho da fé, vira uma coisa normal, cotidiana. Basta ler a Bíblia. Quantos milagres aconteceram em Êxodo, Número, Deuteronômio? Foi suficiente para produzir fé? Não, pelo contrário. Quanto mais milagre o povo via no deserto, menos propensos eles estavam a crer em Deus. Quanto mais as pessoas se convencem da realidade do milagre, mais displicentes eles se tornam em relação a Deus. Por isso é que Jesus disse para Tomé: Tomé, são bem-aventurados os que veem e creem, mas são muito mais bem-aventurados os que não veem e creem, porque o que produz fé, de acordo com as Escrituras, não é eu ver o milagre, mas é eu ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que é pelo ouvir a palavra de Deus que nós aumentamos a nossa fé. Então, se você quiser ter fé, meu querido irmão, o caminho está aqui na palavra de Deus. Pastor, se você quer que sua igreja cresça em fé, seja um fiel pregador da palavra de Deus, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 4, requer-se dos dispenseiros que sejam achados fiéis na dispensação dos mistérios de Deus, que é o anúncio fiel da palavra do Senhor. Décimo, quais são as igrejas que ferem? Igrejas no dia em que você precisar ou quiser sair dela, só sai debaixo de maldição. Quais são as igrejas que ferem? São igrejas que, se você quiser sair dela, ou precisar sair dela, você só sai debaixo de maldição. Pastor, eu estou precisando mudar de igreja, eu não estou mais concordando. E o pastor já começa a ameaçar: você vai ser amaldiçoado. Se você sair, você vai se expor ao inimigo. Toda instituição, todo relacionamento que precisa ser preso com ameaça, ele não vale nada. Está ouvindo, pai? Se você precisa ameaçar o seu filho para que ele seja seu filho, tem alguma coisa muito errada no seu relacionamento com o seu filho. Marido, mulher, amigo, companheiro, parceiro de ministério, não importa. Se você precisar ameaçar uma pessoa para que ela permaneça com você, tem alguma coisa errada. E uma igreja que, para se sustentar, para manter os seus crentes, tem que estar constantemente ameaçando, destilando culpa, medo. Uma pessoa veio a mim uma vez e aí disse: Pastor Ricardo, eu tô aqui com medo. Eu disse: o que é? Não, é porque eu estou saindo da igreja e o pastor disse que eu ia ser amaldiçoado, e eu queria saber
Eu digo, o quê? Não, é porque o meu carro quebrou na rua e já foi um aviso. E por quê? Porque eu estou aqui. Falei, meu irmão, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você é livre em Cristo. E a maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não chega. Isso não existe. Esse pastor é um fraco, coitado. Ele é um homem que precisa fazer esse tipo de artifício para se manter. Você não tenha medo dele, tenha pena dele. Então vejam, eu acabei de dar para vocês as 10 características de igrejas que ferem. Agora, para acontecer cura na alma de uma pessoa que passou por algum desses processos, que você foi ferido na alma, e você diz, pastor, eu preciso de cura, como é que eu posso ser curado? Deixa eu dizer para você como. Primeiro, é preciso que você se lembre, sempre no seu coração, que a grande maioria dos líderes que abusam, que ferem as pessoas, eles próprios estão sendo feridos. Por que eu estou dizendo isso? Para você não criar rancor na sua alma, para você não rejeitar a pessoa que lhe feriu. Você tem que liberar perdão para ele também. Ele precisa ser perdoado, mesmo que ele nunca tenha lhe pedido perdão. Mas você tem que perdoar, porque os líderes que ferem, eles próprios estão sendo feridos. Um líder autoritário, ele não é apenas um tirano dos outros, ele é um tirano de si. Um líder que vitimiza os outros, está vitimizando a família dele também. Está destruindo com os filhos, está destruindo com a casa dele. Ele também precisa de cura. Então as pessoas, para serem curadas da ferida religiosa, precisam ter essa atitude não de revanchismo, de vingança contra o líder que lhe feriu, mas de misericórdia e de pena. Os líderes abusivos, até criarem a capa da indiferença e do cinismo, sofrem muito, se machucam bastante. Eles sofrem daquilo que alguém uma vez disse, que ferir os outros, que abusar dos outros, que o uso ilegítimo do poder é como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais você usa de autoridade para tiranizar os outros, mais frágil você se torna e mais poder você vai querer ter. E é horrível isso. Nós temos que ter pena de líderes religiosos que, em nome dos seus projetos, passam a vida inteira correndo de um lado para o outro. Não tem tempo para os filhos e para a família. Eu tenho pena de líderes que, em nome de Jesus, querem ser famosos e populares. E gastam a vida querendo ser gente de sucesso no ministério. Eu tenho pena de cantores evangélicos que saem perambulando de igreja em igreja em busca de uma chance, querendo ser famoso, para vender CD e para ser famoso. Dá pena ver essas pessoas querendo produzir milagre, nem que seja artificialmente. Quer fazer um milagre, nem que seja de qualquer jeito. Aí fica vendo milagre, pedindo para a irmãzinha, aquela velhinha que vem para a igreja e diz, eu vim, pastor, e qual foi o seu milagre? Eu estava com as pernas cansadas e agora eu estou melhor. Vai uma hora que você está sentado aí, eu também estaria melhor. Porque ele tem uma necessidade de provar que é o tal. Eu tenho pena dessas pessoas, porque é uma ânsia. Ele não relaxa.
Para você ser curado, em segundo lugar, é preciso combater não pessoas, é preciso combater a lógica, a cosmovisão que envolve essas pessoas. Sim, é verdade que essas pessoas é que geram a lógica, mas o contrário também é verdadeiro. Existe uma lógica que adoece as pessoas. Ora, numa cultura evangélica, onde o desempenho vale muito, ninguém quer ter caráter, as pessoas estão procurando ter carisma. Numa cultura evangélica, onde impera a conquista, conquistar, ser valente, ousadia substitui a virtude. Para ser ousado, basta você ser corajoso. Agora, para ser virtuoso, é preciso ter valores internos. Numa cultura onde quer se resolver a vida pelo caminho da mágica, saber a mecânica da oração é mais importante do que ter intimidade pessoal com Deus. Então, existe uma lógica, e essa lógica adoece as pessoas. E para você ser curado da ferida religiosa, você não pode ter raiva do líder, você tem que ter raiva da cultura, da lógica que gera aquele líder. Porque essa lógica que gera esse líder adoecido é que precisa ser desmontada. Agora, se você foi ferido na alma, se você foi magoado em igrejas, por pastores, por líderes, quem quer que sejam, permita-me ensinar a você os passos para você ser curado. Cuidado para não generalizar, para não colocar todo mundo no mesmo balaio, para não colocar todo mundo no mesmo saco. Porque quando uma pessoa é ferida numa igreja, sabe qual é a primeira reação da pessoa? Todo mundo é igual, ninguém presta, isso é uma patifaria só. Cuidado, não necessariamente toda generalização é ruim, todo advogado é esperto, todo funcionário público é preguiçoso. Não é verdade. Todo nordestino tem cabeça chata. Não é verdade. Toda generalização é injusta, porque você coloca pessoas na generalização que não merecem. Olha, se os fariseus eram maus, e eles eram maus, você não pode generalizar. Nem o fariseu. Sabe por quê? Porque entre esses fariseus tinha um chamado Nicodemos, que estava com sede de Deus. Tinha um que estava com sede de Deus. Não generalize. Se o templo estava corrompido a ponto de Jesus dizer assim: vocês transformaram minha casa num covil de ladrões. Estava corrompido. Mas neste templo tem um Simeão que aguarda a chegada do Messias. E no dia que coloca ele no colo, diz: agora despede o teu servo em paz. Nesse templo tinha um homem justo lá dentro. Não generalize. Se os ricos só se preocupam com a riqueza, e Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não generalize. Porque tem um rico chamado Zaqueu, que hoje vai encontrar salvação. Não generalize. Toda prostituta é vagabunda.
Não diga isso. Porque tem uma que está segurando um vaso de perfume caríssimo e vai derramar na cabeça de Jesus. E Jesus vai dizer a essa mulher: muito ama, e por isso é muito perdoada. Se os soldados romanos são maus, e eles eram, não generalize. Porque tem um centurião entre esses soldados romanos que se preocupa muito com o servo dele e diz: Senhor, cura o meu servo, manda uma só palavra e ele será salvo, será curado. E Jesus disse: nunca vi em Israel tamanha fé. Não generalize. Todo pastor é pilantra. Não. Tem homens sérios de Deus que ainda não dobraram seus joelhos a Baal e que servem a Deus com dignidade e que não estão fazendo estripulias no nome de Jesus por aí afora, não. Segundo, nunca projete em Deus a maldade humana. Isso é tão comum. As pessoas dizem assim: não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada. Por quê? Porque o pastor me usou, me abusou, pisou em mim, agora eu estou fora. Aí eu digo: calma. Quer dizer que Deus está pagando? Deus vai pagar a conta de alguém que inescrupulosamente usou o nome dele? Não é justo. Não está certo. Não ponha Deus no mesmo vagão que ele. Aí a pessoa pode dizer assim: mas ele estava usando o nome de Deus. Sim, mas eu posso usar o nome do presidente da República, e ele não me deu autorização para isso. Eu posso usar o nome da rainha da Inglaterra. Aqui em nome da Sua Majestade, Rainha da Inglaterra, eu venho dizer a você isso, assim, assim. E no dia que ela souber disso, ela vai ficar com muita raiva. Quem era aquele careca cearense que usou do meu nome? Tem muita gente usando o nome de Deus sem autorização, porque naquele dia vão alguns comparecer diante do trono de Deus e vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não culpe Deus pelos malfeitos dos outros. Por isso é que Paulo diz em Romanos 3 e 4: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se você quiser ser curado da sua alma, não deixe a sua vida atolar no remorso do passado. Assim: que coisa, pastor, eu sofri demais. Sofreu, mas acabou, não acabou? Então, levanta, sacode a poeira, vamos para frente. Não fica eternamente se lamentando pelo passado. Vamos para frente. É como um fogo que se alastrou e consumiu o que estava na sua frente, mas agora o fogo apagou. E se ele apagou, ele perdeu a capacidade de queimar. Assim é a maldade do passado. Ela queimou, mas agora já apagou. E ela já não tem mais capacidade de continuar queimando sua vida. Você não já saiu de lá. Vamos para frente. Vamos sonhar novos sonhos. Vamos erguer a nossa cabeça. E vamos caminhar com Deus rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida. Como, pastor, eu posso fazer isso? A graça de Deus nos liberta de todo medo. A graça de Deus nos liberta de todo medo. Meu irmão querido, você é amado de Deus, não porque você conquistou o amor de Deus, porque Deus decidiu querer bem a você. E não há homem, não há instituição, não tem papa, nem apóstolo, nem bispo, nem eu, nem ninguém que consiga diminuir a força do amor de Deus pela sua vida. Ele quer bem a você, graças a Deus. Significado para conhecereis a verdade, e a verdade lhes libertará, é muito lindo. Ser livre é se sentir
amado de Deus sem as cobranças da lei. Porque a gente, cristão brasileiro, entendeu muito esse versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim, conhecereis a verdade e a verdade liberta do quê? Do álcool, da bebida. Não é isso que a gente entende, esse versículo? Jesus me libertou. Libertou do quê? Me libertou do jogo, me libertou da aposta do cavalo, me libertou da prostituição. Mas pode ser além disso. Me libertou do quê? Me libertou do medo do homem. E me libertou do dedo apontado do sacerdote que me condena. Me libertou do peso da lei. Me libertou das ameaças do diabo. Me libertou do quê? Me libertou do medo da punição divina. Eu estou livre para amar a Deus e me sentir querido e me sentir amado de Deus. E quem é que faz isso na minha vida? É a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Aleluia! Você pode sair daqui hoje à noite livre, porque você é amado de Deus. Você é querido, você é querida de Deus. E você é querido de Deus não porque você pertence a uma ou outra instituição, ou porque você deu dízimo, ou que você orou bem, ou porque você fez a campanha, ou porque você soube amarrar o diabo. Você é querido de Deus porque Deus decidiu querer bem a você, sem explicação. Eu gosto muito daquele hino que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito. E aí o hino vai adiante, aí diz assim: porque Ele me amou, porque Ele me compreendeu sem explicação. Eu não sei se o autor quis dizer isso, mas eu toda vida que canto esse hino, que o Senhor me compreendeu sem explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito, porque o Senhor me compreendeu sem explicação. Sabe o que eu entendo disso? É eu chegar lá na frente de Deus e dizer assim: Senhor, eu pequei. Deus disse: eu sei. Deixa eu te explicar, Senhor, meu pecado. E Deus disse: não precisa explicar nada não, vem cá, você está perdoado. Eu entendo assim, eu não sei se o autor quis dizer isso. Ele me compreendeu sem explicação. Precisa explicar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Você é amado de Deus sem explicação. Não precisa se explicar, porque Ele assim decidiu. Esse é o caráter de Deus. Feridas religiosas são curadas quando nós nos sentimos queridos e amados de Deus, pela gratuidade do amor de Deus por nós. E essa gratuidade se chama graça. E eu queria que você que foi ferido, magoado, entristecido já, e que precisa dessa graça na sua vida, vamos todos ficar em pé. Eu quero orar por você nesse instante, no nome de Jesus. Levante do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Eu não sei por onde você já andou. Eu estou falando hoje à noite também para pessoas que nos acompanham pelo DVD que está sendo gravado. Eu não sei, amigo, as circunstâncias, o peso do que você já passou, mas eu quero lhe dizer hoje à noite que Deus quer mostrar a graça dele que perdoa, a graça que liberta. Sinta-se livre, sem explicações, porque a graça não precisa ser explicada. É uma decisão unilateral, é uma decisão soberana de Deus, de dizer: eu quero bem aos meus filhos. E isso não tem explicação. E se você está aqui hoje, neste recinto, e você diz: pastor, eu sou um desses, feridos e magoados, eu preciso dessa graça na minha vida. Eu quero dar a você hoje à noite a oportunidade. Eu falei muito dos evangélicos, mas tem muita gente ferida também na igreja católica. Pessoas que passaram por padres inescrupulosos, padres que abusaram de você. E se você está me ouvindo e é de uma outra tradição religiosa,
Talvez seja até uma pessoa que esteve envolvida com espiritismo, com religiões afro-brasileiras. E você diz: eu também fui abusado na minha tradição religiosa e eu preciso desse amor de Deus na minha vida. Deus pode libertar você hoje também, porque a graça de Deus não faz distinção. A graça de Deus é derramada, a Bíblia diz, sobre justos e injustos, sobre todos igualmente. Não há ninguém que seja melhor do que ninguém. E se você precisa dessa graça de Deus na sua vida, eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir cantar essa próxima canção de joelhos na presença de Deus, dizendo: aqui está a minha vida, meu Deus. Talvez você tenha passado por uma igreja evangélica, por uma igreja pentecostal, por uma igreja católica, pelo espiritismo, e você diz: eu preciso da graça de Deus na minha vida. Deus pode hoje à noite alcançar a sua vida. Se você é uma dessas pessoas, você diz: eu fui ferido, usaram, abusaram de mim, mas eu preciso dessa graça de Deus na minha vida. Saia você também do seu lugar, porque eu quero orar por você. Eu quero terminar essa reunião hoje à noite orando pela sua vida. Ainda há lugar para você aqui na frente. Ainda tem lugar para você no altar de Deus hoje à noite. Senhor, eu quero colocar essas pessoas que se ajoelharam aqui no teu altar. Quero orar com eles, ó Deus. Espiritualmente colocar os meus braços ao redor dos ombros de cada um, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam queridos de Deus, perdoados, livres. Porque aquele que anda contigo entrará e sairá e achará pastagem. E quem conhece a verdade é liberto. Vive livre, sem trancas na porta. Amado e querido de Deus, perdoa, ó Deus. Perdoa lideranças que magoaram, que feriram. Perdoa, Senhor, aqueles líderes que usaram inescrupulosamente de vidas para se firmarem, para projetarem os seus egoísmos, para crescerem, ó Deus, humanamente falando. Tem misericórdia. Sara as feridas, pinça as feridas, para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus é que eu oro. Aleluia. Você, meu irmão, que está em pé, os que estão em pé, levantem as mãos para os céus assim comigo, todas as duas mãos. Vamos pedir que Deus derrame sobre nós um bálsamo de cura. Um bálsamo de cura sobre as nossas vidas. Ore a Deus agora, abra sua boca. Vamos juntos fazer uma oração pentecostal neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça. Essa graça, Senhor, libertadora. Essa graça libertadora que cura as feridas, que cura os teus filhos para serem livres em Deus. Amado Deus, visita, Senhor, estas mãos que estão levantadas, segurando a mão do teu povo hoje à noite. É o teu povo aqui reunido hoje à noite. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome. Faz assim hoje à noite para a glória do teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Graças a Deus.